Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 12 de agosto, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Primeiramente, Jesus vai formando o coração dos discípulos, vai pregando a palavra, orientando, e aos poucos vai revelando a sua morte. Os apóstolos e os discípulos não aceitavam bem essa ideia. A princípio, eles imaginavam que Jesus, sendo Messias, seria um guerreiro, seria um homem forte, vingativo, que iria expulsar os romanos de Jerusalém, iria matar os inimigos a fio de espada, como fez o seu antecessor Davi. Mas o reinado de Jesus é um reinado totalmente diferente de tudo que a história já viu. É um reino que vai ser instaurado pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão e pelo perdão. E o amor de Deus triunfará sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre a própria morte. O amor de Deus vencerá a morte e o pecado. Por isso, Jesus declara: Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Eles não entenderam o que significava ressuscitar dos mortos, pois ninguém nunca havia ressuscitado dos mortos. Se acreditava que a morte era o fim de tudo. E de repente chega Jesus anunciando que a vida não termina com a morte, mas que a vida segue em frente, que a vida é eterna. Os discípulos ficaram muito tristes. Essa tristeza dos discípulos se entende porque eles receberam essa notícia da morte de Jesus, de que ele iria morrer. Não queriam perder um amigo, não queriam perder o mestre, não queriam que ele sofresse nem muito menos morresse. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Naquela época, era obrigatório pagar o imposto do templo. Era, assim, necessário que todo judeu pagasse, todo judeu temente a Deus. Pedro respondeu: Sim, ele paga. Pedro respondeu porque tinha medo de retaliações, tinha medo de que Jesus e os apóstolos fossem perseguidos. Então ele mente para salvar a própria pele e para salvar a Cristo. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Assim eram nos reinos. Os filhos não eram obrigados a pagar impostos, somente os estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos serão livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Paga então a moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Aqui nós observamos que Jesus declara que ele, que seus discípulos, os que pertencem ao reino de Deus, são filhos. Nós não somos estranhos, não somos estrangeiros e nem escravos. Mas Jesus não quer escandalizar aquela multidão, não quer impor essa ideia nova, ele quer respeitar as leis vigentes. Parece estranho pertencer ao reino
e obedecer às leis desse mundo, mas é assim que deve ser. Quem ama a Deus e quem é de Cristo é convidado a obedecer às leis vigentes do Estado, a não ser que as leis sejam contrárias ao Evangelho, como a lei do aborto ou como a lei que permite matar as pessoas. Mas, do contrário, na sua grande maioria, as leis devem ser obedecidas, devem ser seguidas, porque os cristãos não estão contra o mundo, não são capazes de condenar o mundo. Por isso devem ser obedientes. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe a sua vida, trazendo muita saúde, muitas bênçãos e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.